Nós vamos ler o texto muito conhecido, Lucas 5, de 4 a 6. Diz assim: quando terminou de falar, Jesus disse a Simão Pedro: agora vá para onde é mais fundo, ou outras traduções, profundo, ou mais profundo, e lancem as redes, plural, para pescar. Mestre, respondeu Simão Pedro, trabalhamos duro a noite toda, pescamos, tentamos, e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Amém. Aqui é uma tradução. A gente vai tratar o texto no original. E no original, ele nos ensina muito sobre a diferença do plural para o singular. Então, a gente precisa entrar e entender primeiro o contexto do que nós estamos falando aqui. Então, Pedro, pescador profissional, já falei aqui, barco preparado, conhecedor de vento, conhecedor de maré, conhecedor de mar, conhecia todo tipo de peixe, todo tipo de isca, todo tipo de anzol. Esse era Pedro. E eles tinham passado a noite inteira, ele e os seus companheiros, tinham tentado de tudo. E jogava a rede para lá, a rede para cá, no raso, no fundo, tudo. Não aconteceu nada. Homens experientes, profissionais de mar, conheciam tudo. Eles sabiam pescar, mas naquela noite, o mar não respondeu. O lugar onde a capacidade deles era maior, não respondeu. E aí que Jesus entra no barco, no momento da frustração, não na celebração. É quando tudo está ruim, que Jesus fala, dá licença, posso entrar? Posso chegar? Entenda, nada mudou no ambiente. O vento não mudou, o mar não mudou, o barco não mudou. Só teve uma coisinha: a voz de Deus foi liberada. O que o esforço humano não alcança, uma palavra de Jesus realiza em segundos. Talvez você está passando por muito tempo de pesca sem resultado. Talvez o teu barco está vazio. Talvez você diga assim, pastor, para mudar minha situação precisa de muito tempo. Vou te dizer uma coisa: uma palavra liberada, tudo muda, tudo. Então entenda que essa história não é sobre técnica, é sobre obediência. Não é sobre o quanto eu sou bom, é sobre obediência. Não é sobre o quanto eu tentei, é sobre obediência. Não é sobre a capacidade que eu tenho ou o equipamento que eu tenho, é sobre obediência. Entenda, às vezes a gente acha que é a ferramenta. Não, é a fé. É sobre o poder de uma palavra que faz você atravessar o futuro e ir para o impossível. Porque, gente, a gente precisa entender que quando Jesus fala, até a escassez vira abundância. Eu vou falar de novo, teve 2 crentes que creram nessa palavra. Quando Jesus fala, até a escassez vira abundância. Entenda, Pedro insistiu. Entende? Insistiu, só que Pedro foi lá e desistiu. Ele já tinha lavado as redes, já tinha guardado os equipamentos, já estava tudo certo, terminando de limpar, guardando ferramenta. Resumidamente, Pedro falou assim: já entendi, fracassei, deu ruim, não pesquei nada. Mas daí Jesus vem e fala assim: lança novamente as redes. Lança. Quantas vezes você também já lavou as redes, já guardou os equipamentos? Quantas vezes você guardou o seu sonho, o seu chamado, o seu casamento, o ministério, achando que esse tempo já passou, pastor, não tem mais, eu já estou com idade, como é que eu vou realizar isso? Não, meu casamento não tem mais jeito, minha vida financeira sem condições, não tem como. Quantas vezes você desistiu? Mas sabe o que Jesus está dizendo hoje para nós, igreja? Não acabou. Joga de novo. Só que desta vez você está jogando debaixo da minha palavra. Debaixo da minha palavra.
Entenda, a diferença não estava na rede, a diferença estava na palavra que sustentava a rede. Quando Deus fala, entenda, quando Deus fala, mesmo a rede vazia se curva, mesmo o vazio, uma ordem do céu é suficiente para transformar a sua história por completo. Então entenda, o impossível se torna inevitável quando Deus libera a palavra. Então entenda, o que falhou ontem, o que não deu certo ontem, pode florescer hoje. É só deixar Jesus entrar no barco. É só dar espaço para Ele. Uma palavra dele enche o que a força humana não consegue preencher. Deus não precisa mudar as circunstâncias, só precisa liberar uma palavra. O vento não mudou, a maré não mudou. O que mudou foi que agora Ele fez debaixo de uma palavra. Talvez você está saindo para pescar sozinho, querido. Talvez você está saindo para tentar suas coisas do seu jeito, com a força dos seus braços, com a quantidade de capacidade que você tem, de curso que você tem, de coisa que você fez, de quanto você preparou, o quanto você conhece, o quanto você é bom. Só que hoje é tudo isso, e você vai sair debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Entenda que a sua experiência, a sua capacidade humana não substitui a direção divina. O problema é, nós nos achamos às vezes o suficiente. Nós achamos que conhecemos o suficiente para fazer as coisas do nosso jeito, sem direção, sem conectar com o GPS, sem buscar o direcionamento na palavra. Pedro, eu vou repetir isso porque Deus está mandando eu repetir, era especialista. Ele sabia quando, onde e como pescar. Só que daí Jesus vem e quebra todos os paradigmas de pesca. Convida ele para pescar de um jeito que não fazia sentido. E às vezes Deus faz isso. Ele quebra a lógica para provar a sua fé. Entenda que nem sempre as ordens de Jesus vão fazer sentido para você. Nem sempre as ordens da palavra do Senhor vão fazer sentido para os outros. Entenda que o natural não pode matar o sobrenatural. A sabedoria humana te leva até a beira da água, mas a voz de Deus te faz pescar no impossível. Pedro, quem conhece o Pedrão antes da conversão, quem lê a Bíblia, não é tu, tá, Pedro? Não leva o pessoal, tu é um cara certinho. Pedro sabia pescar, mas Pedro não era obediente. Pedro não sabia obedecer ao sobrenatural. E aí Jesus o ensinou que não é o método que muda o resultado, é a palavra, é o mover, é a presença. Entenda, pastor, eu carrego algo poderoso, eu tenho um dom. Não confie apenas no seu dom, no seu talento, nas suas. Nós estamos num tempo de conexão. Pastor, conexão, network. Network é tudo. Irmão, teu amigo é Jesus, querido. Há momentos em que não vai ser o dom, não vai ser o talento e não vai ser as conexões. Há momentos em que só a obediência vai destravar o milagre que você está buscando. Quando Jesus fala, até o improvável se torna inevitável. Obedecer é mergulhar aonde a lógica não entra. Deus manda lançar as redes no profundo. Algumas traduções, o mais profundo. Jesus disse, avança para o mais profundo no original e lança as redes. Mas entenda, quem pesca aqui de homens, quem gosta de pescar? Levanta a mão aí. Meu Deus, só tem um pescador, 2 pescadores. Estou até com vergonha de levantar a mão. O Jonas não está aí hoje.
Nós temos um pescador aqui, irmão, terrível. Foi cuspido na praia de São Francisco. O João deve estar assistindo a gente. Te amo, lindo. Entenda que qualquer pescador sabe que rede se joga no raso. Rede é jogada onde é raso, aonde o peixe se movimenta. Entende? A rede alcança aquela parte. E Jesus estava pedindo o quê? Algo que contrariava toda a experiência, todo o conhecimento, toda a preparação, todo o equipamento. E é aí que mora o milagre. Quando Deus fala, Ele transforma o que é raso em profundo. Quando Deus fala, quando a palavra é liberada, aquilo que é raso se torna profundo. E não faz sentido, porque o mar era o mesmo, mas a palavra transformou a natureza das águas. Deus pega o raso da tua fé e transforma em um oceano profundo de promessas. Então entenda, Ele pega o raso da tua entrega e transforma em milagre transbordante. Às vezes o que Deus te pede não faz sentido. Talvez o que Deus te pede, fala assim: pastor, isso não é Deus nem aqui, nem isso é da carne. Não faz sentido para mim, pastor, o que Deus está me pedindo. Olha a situação que eu estou. Olha minha situação financeira, de saúde, espiritual. Não tem como, pastor. Não faz sentido. Mas o que Ele te pede faz milagre. Pode não fazer sentido para você, mas Ele faz milagre. Ele não quer que você entenda o comando, Ele só quer que confie no comando. Você pode não entender, você pode dizer assim: não faz sentido, mas está tudo bem. Ele não está dizendo que você tem que entender tudo, Ele só está dizendo: confia, faz, caminha, decide, se movimenta, joga de novo a rede. Pedro lança uma rede, mas as redes se enchem. Como assim, pastor? No original, no texto original, Jesus diz assim: lançai as redes, plural. Mas Pedro responde: lançarei a rede, singular. Aqui ensina que Pedro já obedeceu pela metade. Conheço alguns Pedro aqui na igreja, hein? Só que Deus abençoou por completo o Eliezer. Ele lançou uma rede, mas o texto diz que as redes começaram a se romper. Então peraí, a ordem era: joguem as redes. Pedrão, teimoso, revoltado, jogou uma. E aí o texto no original diz assim: entenda, o texto diz que as redes começaram a romper, porque quando Deus decide agir, até o que você não entregou é alcançado pela graça. Meu Deus, agora foi pesado, hein, Fran? Tá vendo a Santa Ceia, Fran? Você está entendendo que mesmo a gente fazendo pela metade, o texto diz que as redes romperam. A obediência de Pedro foi limitada, mas o amor de Jesus é ilimitado. Quem se identifica com Pedro, levanta a mão. E teve uns que levantaram de vergonha. Tá bom, vou te perdoar. Tem os visitantes, calma, nós somos normal aqui. Às vezes o pastor sobe, desce, mas tá tudo certo. Ele não esperou Pedro fazer tudo certo. Ele fez o milagre na hora que tinha que fazer, porque tinha uma palavra. Mesmo assim ele fez. A tua entrega pode ser pequena, mas quando é sincera de coração, Deus expande o milagre. A tua fé pode ser imperfeita, mas quando é real e verdadeira, os céus respondem. Deus multiplica o pouco quando encontra um coração disposto. Por isso que eu digo para vocês, nós temos que ser uma igreja grata, de coração. E é muito engraçado porque Deus é especialista em usar o fracasso como palco da glória, do milagre. Jesus não entrou no barco no dia da abundância.
Então o texto, para a gente voltar lá atrás, Jesus pede para Pedro se ele poderia entrar no barco para poder pregar para a multidão. Isso acontece após o fim da pregação. Ele prega, quando termina, ele vira para Pedro e fala para Pedro a ordem de jogar as redes. Então, ele entrou no barco de Pedro quando estava tudo ruim, no dia do fracasso. Deus não tem medo de redes vazias, Ele as usa como cenário para o milagre. Deus não desperdiça noites vazias, Ele as usa para ensinar o que é verdadeiramente dependência e obediência. Pedro aprendeu mais em uma madrugada de fracasso do que em anos de pescas bem-sucedidas. Você entenda que o deserto que você está, a escassez que você está, é aonde Deus está te ensinando. Pare de amaldiçoar o tempo do nada, o tempo da escassez, o deserto. Eu sempre digo aqui, não é todo deserto que foi o diabo que te colocou. Às vezes tu entrou por uma decisão própria, ou às vezes o próprio Deus te direcionou lá. É nesse tempo que Deus prepara o muito. Há milagres que só vêm quando a autoconfiança acaba. Quando você perdeu a autoconfiança, quando não tem mais o que eu fazer, quando a minha capacidade não permite mais eu fazer, quando não dá, é aí que o milagre acontece. O fracasso de ontem é o terreno onde Deus planta o milagre de amanhã. Quando a palavra é liberada, o mar obedece. Pedro obedeceu e o mar respondeu. O milagre não veio do fundo do mar, veio do alto da palavra. Porque o mar era o mesmo, o vento era o mesmo, tudo era o mesmo. O mar se move quando reconhece a voz do Criador. O que isso está querendo dizer, o mar aqui? A situação que você se encontra, o que você está passando, a área da sua vida que está parada, está vazia, está em fracasso. A hora que ouvir a voz do Senhor, tudo vai mudar. A pesca foi tão grande que as redes começaram a se romper, a ponto de ter que chamar os outros barcos ao redor. O texto diz: a palavra que te alcança, alcança também quem está perto de você. Por isso, veja quem está andando do seu lado. Veja se a pessoa que está andando com você está preparada para essa pesca. Veja se ele tem um barco que comporta essa fase de pesca da sua vida. Veja se ele está do lado com uma canoa ou com um barco de pesca. Porque tem gente que você vai chamar para te ajudar andando do teu lado, só que em vez de ter um barco de pesca, ele tem uma canoa. Em vez de ajudar, ele vai afundar junto. Esse é o grande problema de você trazer para a pesca, para o tempo novo, para o teu milagre, pessoas que não estão prontas para esse tempo. Por isso, se Deus está tirando pessoas da sua vida, deixa aí, para que Ele não atrapalhe quando a pesca milagrosa chegar. Só que a gente tem aquilo dentro do coração, mas é importante para mim. Eu amo. Não estou falando sobre isso, irmão. O amor vai continuar o mesmo. Só que você entende que a glória que pode vir sobre você pode afundar quem não está preparado. Porque a bênção, ela vai replicar. Só que se cai no colo de alguém que não está preparado, essa pessoa afunda. O milagre que começa em você, ele vai respingar em outros que estão à sua volta. O que Deus faz no teu barco é para alcançar também o barco dos outros. O texto começa com Pedro, mas termina com barcos ajudando, as redes cheias, pessoas cheias. Por isso que eu preguei aqui sobre Sodoma. Não guarde o milagre, transborde de vida a ele. Então nós precisamos entender, o mar pode ser o mesmo, mas a partir de hoje, a palavra mudou, e a palavra muda tudo. Entenda, Pedro volta ao mar, com o mesmo barco, com as mesmas redes,
Mas como eu falei, tinha uma coisa diferente. Além da presença de Jesus, existia uma palavra. Fecha seus olhos, por favor, no seu lugar. Tem gente aqui teimando com o Senhor. Eu já fiz de tudo, eu já tentei, isso é coisa da minha cabeça. Entenda, querido, quando Jesus entra no barco, até o velho cenário ganha novos resultados. Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado de novo. Não é porque está ruim agora que vai permanecer desse jeito. Oh, Espírito Santo, eu quero que agora você busque no profundo da tua alma. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu tenho buscado mais, eu tenho feito mais. Mas Deus está nos convidando para ir para mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais dependente, mais palavra, mais palavra. Entenda, você pode ter tentado antes e falhado, mas essa é uma nova tentativa com uma nova palavra. E o que me pega nesse texto é que Jesus não disse tente de novo. Ele disse lança novamente. Tem uma grande diferença, porque quem tenta duvida, mas quem lança confia. Jesus não está dizendo para você tenta, Ele só está dizendo faz. Deus está dizendo para você hoje, querido, não interessa que você já guardou as redes, já lavou, já está tudo. Não. Lança no mais profundo. Busca no mais profundo. Vai no mais profundo. Hoje não é tempo de água na canela ou na cintura. É no profundo. É mergulhar, é estar na presença, estar na palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus está falando conosco. Eremanasu, eremaná, eresu, arabaraias, ribadasu, santo, 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 santo. Ele não está dizendo para você tentar de novo, não. Lança. Não duvide do poder da minha palavra. Apenas para o raso. Deus te convida para o profundo. Pastor, mas o profundo para mim não faz sentido. Não fazia sentido para Pedro, mas vamos pensar no resultado. Redes cheias, milagre. A obediência te aproxima do milagre. O profundo vai encher o teu barco. O profundo vai encher o teu barco. Talvez suas redes estejam vazias, seu coração cansado, sua fé enfraquecida, mas o Senhor está dizendo hoje: eu vi tuas tentativas, eu vi tuas noites em claro, eu vi as tuas lágrimas, mas agora é a minha palavra que vai sustentar o teu barco. Eu vi, eu te conheço, eu te escuto, eu te vejo. Não precisa fazer de conta. Eu conheço o teu coração. Eu conheço a sua mente. Tem gente que fica culpando a mente, os pensamentos ao Satanás. Só que a Bíblia nos ensina que somente nós e o próprio Deus conhecemos os nossos pensamentos. E Deus está convidando hoje você a ir no mais. Mas pastor, eu sou crente velho. Eu sou crente, pastor, eu sou crente velho, eu já estou no profundo. Não, querido, Deus não erra. Mas pastor, eu sou tão novo na fé, eu já estou sentindo medo só de colocar o calcanhar na água. Deus está te convidando para o profundo. Nós estamos entrando num tempo na igreja Kairos do profundo. Uma busca profunda, uma gratidão profunda, orações profundas, comunhão profunda, cuidado profundo. É profundidade que o Senhor está nos cobrando hoje. Eu
quero declarar sobre a sua vida, que aonde havia escassez, Deus está liberando abundância. Aonde havia silêncio, a partir de hoje você vai começar a escutar direção. Aonde havia a rede vazia, hoje é um novo tempo. Ele começa a liberar as promessas. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, 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 Ele está aqui, Ele está no barco, Ele está nos convidando para que a gente se retire para longe, para o mais profundo, que a gente faça outra vez. Lance a rede, lance a rede com medo, com dor, com insegurança. Mas pastor, minha rede não tem nem chumbada para afundar, pastor. Esse negócio de rede no profundo não funciona, pastor, qualquer um sabe disso. Eu creio no Deus que contraria o que é natural, o que é óbvio. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus do extraordinário. Fique de pé no seu lugar. Oh Espírito Santo de Deus, Santo, 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 Santo. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Eu quero que você visite qual área da sua vida que a rede está vazia. Eu quero que você visite agora nos teus pensamentos. Quais foram as noites que você tentou e nada aconteceu? Eu quero que você visite agora quantas vezes você já saiu de barco e não pescou nada. Projetos que iniciaram bem, mas não aconteceram. Você se preparou, você estava pronto, mas não deu certo, não aconteceu. Eu quero que você visite isso agora. Eu quero que você visite. Santo, Santo, Santo.